Olá, meu irmão e minha irmã, sejam bem-vindos ao programa Papo de Fé na Catedral de Santo Antônio. E hoje estamos aqui com uma pessoa bastante especial da nossa diocese, que é o diácono Rafael Dallagnese. Bem-vindo, Rafael, que prazer ter aqui novamente, né? Muito obrigado, uma alegria. Olá a todos. Estamos aí mais um programa, vamos sempre lá. muito bom, sempre muito produtivo, informativo. E vamos falar hoje um pouquinho sobre essa caminhada vocacional, a liturgia, né? Que a gente vê que, claro, o senhor que é vocacionado, né? E quando vai ser sua ordenação mesmo? Dia 6 de dezembro, às 9 horas da manhã, aqui na nossa Catedral de Santo Antônio. Todos estão convidados. Vamos encher essa catedral para essa ordenação. Por favor. Vamos lá. Então, a liturgia ela tem um papel importante, né, nessa questão de, né, nesse aprofundamento até do sacerdócio. O que o senhor podia falar sobre isso para nós? A liturgia ela é central na vida do padre. Né? Existem 3 munos que são assim chamados do sacerdote. O munus de ensinar, então tem a ver com a pregação, com a catequese, tudo aquilo que é formativo. Certo. Depois tem o munus de reger, o muno de governo. O padre ele também tem que reger a sua comunidade, também tem que organizá-la. E tem o munus de santificar. O munus de santificar, ele é eminentemente composto pela celebração dos sacramentos, porque é através da liturgia, é através dos sacramentos que o padre exerce esse munus, esse ofício de santificação, né? Então, a liturgia, ela com toda certeza tem um papel essencial na vida do sacerdote. Porque o sacerdote, o senhor falou de administrar, né? O pároco, ele administra toda a paróquia, né? A igreja, além de ser uma instituição de origem divina, ela tem um CNPJ, né? Ela tem a seu papel perante a sociedade civil. Tem todas as obrigações, Todas as obrigações, e o padre tem esse papel, essa tarefa também de olhar para isso. Né? E cumprir, né, as determinações, porque seria um absurdo a igreja descumprir tudo isso, né? Não, tudo aquilo que faz parte, é próprio da sociedade, a igreja está inserida e a igreja procura cumprir. É claro, o padre não vai entender de tudo, claro, então né? ele tem as suas assessorias, tem as pessoas que ajudam, mas ele precisa acompanhar. Mas as pessoas não sabem, é bom a gente até lembrar, né, que o padre, quantos anos estuda? São pelo menos aí 8 anos de estudo. 8 anos de estudo. 2 faculdades, fora a pastoral que a gente faz também, realiza, né? Mas de faculdade são 2. 2 faculdades. Olha, não é para qualquer um, não, gente. Mas por isso tem a inspiração divina, né? Sim, é um chamado. É um chamado, Deus, né? É um chamado. É assim como Deus vai dando a graça e vai sustentando no caminho. Assim como muitos são chamados para o matrimônio, tem aqueles que são chamados para o sacerdócio. Que também não é fácil, não. Não é. A gente não é casado, mas a gente acompanha os casais. Eu também não sou padre, mas eu acompanho um pouco. A gente sabe que não é fácil, né? E a nossa vida é assim mesmo, né? Se fosse muito fácil, não tinha graça. Não tinha graça, não tinha o menor sentido, né? Agora, que significados espirituais assim o senhor encontra, né, no rito da ordenação? Porque isso tem um sentido, a ordenação ela tem um sentido, e esse sentido também se propaga aí pela liturgia, anda pela liturgia como um todo, né? Sim, o rito da ordenação, ele é riquíssimo, né? Tanto da diaconal quanto da ordenação presbiteral, né? E a ordenação ela sempre se dá pela presença do bispo, né? Sempre o bispo quem ordena é o bispo sempre, acompanhado do seu presbitério, né? Então precisa que os padres estejam presentes também, né? E para fazer parte desse momento, para fazer parte desse rito, e tem partes riquíssimas, né? Começa com a ladainha, onde nós nos prostramos no chão, né? E aí toda a igreja se une em oração por aquele que está sendo ordenado, né? O chão na liturgia, ele tem até uma certa conotação de morte. Morre o velho para nascer o novo? O velho para nascer o novo.
né? E é curioso, porque o candidato, ele deita no chão, depois ele se ajoelha, então tem a imposição das mãos, aí a oração de ordenação, também chamada oração consacratória, e aí, quando se levanta novamente, já é diácono, já é padre, e aí começam os ritos que são chamados na liturgia de ritos explicativos. Eles têm a finalidade de tornar mais claro aquilo que aconteceu. Puxa! Então, o primeiro rito explicativo é a imposição das vestes. Então, seja as vestes diaconais, seja as vestes sacerdotais, assim que você se levanta depois da oração do bispo, a primeira coisa é isso. Vai revestir o ordenado com os paramentos próprios. Né? E por que os paramentos? Né? Não é para ficar bonito, pura e simplesmente. Os paramentos, eles nos recordam o nosso serviço, eles nos recordam a função que nós assumimos diante da igreja, diante do povo de Deus, e eles servem um pouco até para nos esconder, para que Cristo apareça. Porque cada paramento tem um sentido. Cada paramento tem um sentido, cada paramento tem um significado, a estola que representa a autoridade que é dada, né? Mas não um autoritarismo, né? Mas o poder de agir em nome da igreja. Então, o diácono, o próprio rito diz que ele tem uma autoridade discreta. 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 Então, a estola diaconal, ela fica a tiracolo. A gente vê que ela é cruzada. Ela fica na transversal, né? A estola a tiracolo, que chama, né? Então, é uma autoridade discreta. A do padre, o padre, ele já é configurado a Cristo bom pastor. Então, ele já tem uma função maior de pastoreio. Então, a estola já é pendente no pescoço, né? Pois a dalmática, a própria dalmática que o diácono usa, aquela veste que ele usa por cima da estola na missa, o diácono se chama dalmática. E, de certa forma, ela recorda até um avental. Porque ela recorda o serviço a qual o diácono é chamado a prestar. E as estolas mudam de cor, né? Mudam de cor conforme o tempo litúrgico, conforme o mistério celebrado. Então, se estamos celebrando uma solenidade ou uma festa, normalmente se usa o branco ou o dourado. Né? Então, por exemplo, o Natal, que é a solenidade do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo. Se usa branco ou dourado. É até engraçado. Eu sempre, quando vou fazer essa formação, eu pergunto, e no Natal, qual é a cor? Aí a maioria das pessoas respondem, vermelho. Eu digo, não é vermelho. Vermelho é com o Papai Noel. Na liturgia é o branco ou o dourado, né? O vermelho é usado também na liturgia, mas para recordar os mártires, para recordar aqueles que derramaram o seu sangue pela fé, e também para recordar o Espírito Santo. Então, nas missas do Espírito Santo, por exemplo, Pentecostes, se usa vermelho. Na missa dos mártires, hoje, por exemplo, estamos gravando esse programa no dia de São Judas. Se usa vermelho. O roxo é o tom penitencial, então se usa nos períodos fortes de penitência, de preparação, no advento, na confissão, na quaresma, na confissão. Então se usa o roxo. E o verde, que é do tempo comum. Tem um sentido, é o tempo do crescimento. Né? Então, o verde recorda a vegetação crescendo e também o crescimento que nós temos que ter na fé. Então, é interessante, porque as pessoas veem, às vezes, agora o padre mudou de cor, né? A roupa do padre. Mas, claro, tem tudo a ver com a liturgia. Tem todo um sentido. E esse sentido que tem muito bonito da nossa igreja. Agora, o senhor acredita que a liturgia, ela molda o coração do ministro? Com toda certeza. Né? Com toda certeza. Inclusive, no rito de ordenação presbiteral, quando o bispo entrega o cálice e a patena, ele diz, toma consciência do que vais celebrar e molda a tua vida ao mistério da cruz. Pesado, né? Forte. Forte mesmo. E é exatamente isso. Né? Nós temos que a todo instante ter consciência daquilo que estamos celebrando e conformar a nossa vida
a esse mistério, né? A celebração, ela não é uma encenação. Não é um teatro, né? Não é um teatro. O padre, ele não é um ator, mas ele está agindo na pessoa do próprio Cristo. Inclusive, a forma própria da santificação do padre é através da celebração. É através dessa conformação com o mistério celebrado. Os que são casados, como se santificam? Se santificam no amor conjugal. Se santificam com o matrimônio, com aquilo que é próprio dos deveres matrimoniais. Assim como o padre, o diácono, ele precisa também se santificar, exercendo aquilo que é próprio dele. E a celebração da liturgia, com certeza, desponta como uma das tarefas principais, né? Então é fundamental para a vida do padre. Agora, como nós podemos descobrir aí o verdadeiro sentido da missa? O pessoal fala de mim, missa, parece que é tudo igual, parece que é sempre a mesma coisa. A gente podia explicar melhor sobre isso? É um bom ponto. Eu percebo que muitas vezes falta catequese, né? Tá. Se a pessoa ela vai na missa já com esse sentido de nossa, é tudo sempre igual, é tudo a mesma coisa. Às vezes a gente vai na missa com um espírito assim de programa de auditório, né? Um programa de auditório que você toda vez tem que ter uma coisa diferente, né? Para engajar, para motivar. Mas a missa, como o Papa Bento XVI gostava de recordar, né? Ela é constituída de solenes repetições e não de inovações. Certo. Então sempre acontece teoria a mesma coisa, sempre se segue o mesmo rito, mas se nós participamos com fé e se nós entendemos que toda missa que nós estamos participando é Cristo que mais uma vez se entrega, é como se nós estivéssemos lá no Calvário, poxa vida, isso já... Aí com certeza não dá para ficar entediante. Não dá para entediar ninguém, não. Cada missa, ela é diferente, porque apesar dos ritos serem os mesmos, o nosso coração é diferente a cada momento, a cada instante. E algumas vezes, talvez, nós participamos da missa para agradecer, né, algo bom que nos aconteceu, algo importante. Então, a gente está mais num espírito de ação de graças. Às vezes a gente está passando por algum apuro, algum aperto, aí você está participando da missa mais para pedir, né? Às vezes está meio chateado até com algo que fez, então participar da missa pedindo perdão também, por que não, né? Agora, é muito importante para que a gente participe bem, pensar nessa finalidade, né? Por que eu estou assistindo essa missa? Não é só para cumprir tabela, né? Não é só para fazer obrigação, um checklist lá, né? De vim. Ok, a igreja pede que você vá no domingo, nós temos realmente, mas nós podemos fazer isso de forma mecânica ou podemos colocar sentido na nossa participação. E as homilias nunca são iguais, né? Nunca são. A gente, às vezes, quando tem a oportunidade de participar de uma ou mais missas com o mesmo padre, até o próprio padre muda. Ele muda, é claro, tem muitos fatores, sim, né? E vou até talvez ser um pouquinho polêmico aqui agora, a homilia nem é o principal da missa, né? Às vezes as pessoas ficam nessa, né? De eu vou na missa do padre X, eu vou na missa do padre Y, porque a homilia é mais animada, a homilia é mais isso ou mais aquilo. E no fundo, se você vai na missa pela homilia, talvez você nem entendeu o que é a missa. Mas daí entra na nossa próxima pergunta, que é o seguinte, estou falando das importâncias das partes da missa, mas nós temos dois grandes momentos quando se alimenta da palavra de Deus e do corpo e sangue de Cristo, né? Sim, o Concílio Vaticano II, ele fala para a gente das duas grandes mesas na liturgia. Exato. Né? Então, a mesa da palavra, que é a grande primeira parte da missa, né? A liturgia da palavra, onde são proclamadas as leituras, né? E como é importante que a gente preste atenção. E que todo dia muda, né? Todo dia muda, né? E é bem pensado, é bem projetado, de modo que se você participar da missa com frequência, em 3 anos você leu praticamente a Bíblia inteira. Né? Alguns dizem que católico não lê a Bíblia. Assim, lê sim, e lê de uma forma muito
profunda e muito bela. Então essa primeira mesa, que é a mesa da palavra, que nós temos que valorizar, né? Nós temos que prestar atenção no que está sendo dito, né? Prestar atenção na homilia. Às vezes tem gente que gosta de fazer da homilia o recreio, né? Às vezes acha que é intervalo da missa. Levanta, vai no banheiro. Às vezes até os músicos, né, saem, vão afinar um instrumento, né? Mas não é hora para isso. Não é. É o Cristo quem está falando conosco através da liturgia da palavra. Mas, como eu dizia, a liturgia da palavra, ela não é o ponto central. O ponto central da missa é a liturgia eucarística, né? E a liturgia da palavra tem que nos conduzir para a Eucaristia, né? Elas têm que nos conduzir para essa vivência do mistério pascal, da paixão, morte e ressurreição de Jesus, né? E às vezes, se a gente valoriza o padre X ou Y só pela homilia, às vezes acaba... não é por aí, né? Acaba esquecendo, né, da liturgia eucarística, que é o ponto principal da missa, né? É o ápice É o ápice, né? Se não tem liturgia eucarística, não tem missa. Não tem. Né? Senão é uma celebração da palavra. E que só o padre pode celebrar a missa, né? Que é diferente da celebração da palavra. Certo. Um seminarista, um ministro pode celebrar, até o diácono. O diácono também não celebra a missa. O diácono só pode fazer celebração da palavra. Ele celebra outros sacramentos. Então, pode celebrar o batismo, pode assistir matrimônio, porque, na verdade, quem celebra o matrimônio são os noivos que estão se casando, mas o diácono ainda não pode celebrar a missa, né? Só o padre. E às vezes o povo não tem essa percepção, né? Quantas vezes as pessoas param a gente, às vezes, no final da celebração e falam: nossa, sua missa hoje foi muito bonita. Você fala, talvez a pessoa ainda não entendeu muito bem o que é a missa, né? Está valendo a ação entre amigos para ajudar na construção da nova Catedral de Santo Antônio em Osasco. Com apenas R$10 você entra na disputa por prêmios campeões. Primeiro lugar, camisa do Peixão autografada pelo Neymar Júnior. Segundo lugar, scooter elétrica Hulk 0 km. Terceiro lugar, smartphone Samsung Galaxy A56. Acesse já rifa.catedraldeosasco.com.br e faça parte do time que está construindo a Igreja Mãe da Diocese de Osasco. Juntos pela nossa Catedral. Quer conhecer melhor o padroeiro de Osasco? Adquira agora o livro Santo Antônio, Vida, Orações e Milagres, escrito pelo teólogo Ariovaldo Lunardi. Mergulhe na emocionante história de um dos santos mais queridos e importantes da Igreja Católica, contada em uma linguagem simples, inspiradora e acessível para todas as idades. Descubra suas poderosas orações e conheça os milagres que tocaram o coração de milhares de fiéis ao longo dos séculos. Adquira seu exemplar na Secretaria Paroquial da Catedral de Santo Antônio ou pelo site livro.doardigital.com.br/venda. Enviamos para todo o Brasil. E toda a renda arrecadada é destinada às obras da nova catedral. Presenteie quem você ama e participe dessa missão de fé. Juntos, pela nossa catedral. Muitas vezes as pessoas falam uma coisa que a gente fica escutando, fica pensando, né? Eu não vou à missa, eu rezo em casa, na minha casa eu tenho lá um altarzinho, já começa, né? E tal. É certo isso? Não, de forma alguma, né? Primeiro que a igreja, ela não é uma invenção humana. Não é. Ela vem do próprio Cristo, que é Deus que se fez homem. E Cristo quis que nós estivéssemos reunidos, né? Cristo enviou os seus apóstolos para ir onde ele deveria ir. E ainda disse: quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Ou seja, Nosso Senhor quis nos reunir. Nosso Senhor quis que nós estivéssemos juntos. Desde o início do cristianismo, nós vemos os relatos que os cristãos se reuniam nas casas ainda, quando nem existia igreja, mas se reuniam. A própria palavra igreja significa reunião, né? E se você reza lá na sua casa, no seu altarzinho, você não está participando dessa reunião.
não está participando dessa grande família de fé, né? E Deus não quis que fosse assim, cada um do seu jeito, cada um no seu lugar, né? Cristo quis que nós estivéssemos reunidos. É claro, precisa da oração pessoal também? É importante também, né? É importante, mas a oração, uma não substitui a outra, né? A oração pessoal isso que é importante. não substitui a oração litúrgica não substitui a oração pessoal. Nós precisamos das duas, né? Nós precisamos estar reunidos nessa comunidade de fé, né? Uma brasa, você pega uma brasa da churrasqueira, da lareira e separa, o que vai acontecer com ela? Apaga. Ela vai apagar, né? Ela vai esfriar, vai apagando, quando vê, virou carvão. O cristão também é assim, quando ele se separa da comunidade, quando ele não está mais reunido com seus irmãos na fé, uma hora ele vai apagar. E não ter a comunhão, né? Acho que isso é uma coisa. Como é que faz você na tua casa? Não tem, né? Como é que vai fazer? A igreja leva a comunhão tão a sério que para os nossos irmãos enfermos, nós temos um ministério para isso, exatamente, né? Para que possa se levar a comunhão para essas pessoas, para que não fiquem sem o corpo de Cristo. Quem está impossibilitado, né? Quem está impossibilitado de ir. Agora, se você tem possibilidade, né, e não vai, não procura, é uma falta de fé, é uma falta. E a missa na TV não substitui a missa presencial, né? Não, de forma alguma. A missa na TV, ela é assim, para casos esses que eu falei, a pessoa está doente, já não pode mais se locomover, então que bom que existe a missa né? pela TV, mas nem isso é o suficiente. A pessoa, como eu falei, devia pedir que um ministro vá até a casa dela para levar a comunhão para ela, né? Agora, só assistir missa pela TV é como se você estiver com fome e ligar lá no programa culinário. Não vai resolver. Você vai matar a fome. Você vai continuar com fome, né? Então você precisa ir na igreja. E sobre a liturgia das horas? O senhor faz as leituras? Como que é isso? O pessoal às vezes fica curioso, né? Bom, a liturgia das horas, ela é uma prolongação da missa. Ah, tá. Então, a igreja pede, né, que os padres, os diáconos, também os religiosos tenham momentos de oração ao longo do dia, intercedendo por toda a igreja, né? O grande objetivo da liturgia das horas é que se reze por toda a igreja, por todo o povo de Deus, né? Então tem as horas corretas para se rezar. Então nós temos as laudes, que é a oração da manhã, depois nós temos as horas médias, né, às 9, ao meio-dia, às 3 horas da tarde, depois nós temos as vésperas, que são rezadas já mais para o cair da tarde, começo da noite, depois as completas, geralmente são rezadas antes de dormir. Temos também o ofício de leituras, que os monges, por exemplo, costumam rezar eles de madrugada. Nossa. Né? Quem não é monge aí pode escolher o melhor horário para rezar, mas os monges geralmente eles rezam de madrugada, né? E tem esse sentido de oração e de intercessão. Então, continuamente, você que faz parte da igreja, saiba que a igreja está rezando por você. Tem gente rezando desde o nascer do sol até o pôr do sol, tem congregações religiosas que rezam meia-noite, de madrugada, sempre tem alguém em algum lado do mundo. Alguém está rezando pela nossa igreja. Está rezando e está intercedendo pelas necessidades da igreja e, no fundo, pelas nossas necessidades, né? Porque quando se fala as necessidades da igreja, nós temos que lembrar que nós somos igreja. A igreja somos nós, né? Então, sempre tem algum filho da igreja rezando por você. Esse é o sentido da liturgia das horas. Ela pode ser rezada por leigos? Pode sim. Ela não é exclusiva. Não é. Né? Os ministros ordenados, a diferença é que eles são obrigados. Tá. No dia da minha ordenação diaconal, eu prometi que iria rezar a liturgia das horas e todos os dias eu tenho que rezar. Certo. E se não reza, é matéria de confissão, inclusive. Poxa. Então é um compromisso que assumiu, né? É um compromisso sério que é assumido, né? Mas os leigos, eles são convidados também a rezar, se não todas, né? Pelo menos as maiores, talvez, as laudes, as vésperas, ou uma ou outra, mas... Isso
É um livro, como se fosse uma Bíblia? Como é que é? Hoje em dia você acha, inclusive, na internet. Na Né? Se você internet. joga lá Liturgia das Horas online, Sei. você encontra, mas qual que é o coração da Liturgia das Horas? Né? São os salmos. Tá. Então, se reza alguns salmos, e aí se tem nas horas maiores, se tem a leitura, se tem preces, e nas horas menores geralmente é o salmo e uma leitura e uma breve oração, né? Mas o coração da liturgia das horas São salmos. É a recitação dos salmos. Ela inclusive é dividida pelas semanas do saltério, né? Então, porque de forma que ao longo de 4 semanas a gente tenha rezado 150 salmos. Ao longo de quanto? 4 semanas. 4 semanas. 4 semanas. 4 semanas. Então, se você não conhece, se você nunca rezou a Liturgia das Horas, procura aí no Google, procura no YouTube também. No YouTube você encontra ela todinha cantada, é bem bonita, inclusive. Então, olha aí, é uma dica que o Diácono está dando para nós aí. Para rezar e para estar em sintonia com a oração da igreja. Né? Às vezes as pessoas manifestam o desejo de rezar mais, poderia rezar a Liturgia das Horas, a chamada oração oficial da igreja. Oficial da igreja. Agora temos uma outra questão aí, que é a questão da... teria algum conselho para as pessoas para alimentar, vamos dizer assim, a oração diária? Às vezes a pessoa tem preguiça, né? De rezar um terço, vai demorar, vai... Tem preguiça. Eu acho que a primeira coisa é que nós temos que tomar consciência da necessidade da oração. Da necessidade, porque se a gente não entende o quanto ela é fundamental, alguns santos dizem, né, que a oração é para a alma o que o oxigênio é para os pulmões. Então, se alguém fica sem oxigênio, morre. A alma também sem oração, de certa forma, ela morre. Né? Ela morre para a sua vida interior. Ela se desconecta de Deus. Então, perceber essa necessidade. Cristo diz no Evangelho, né? Sem mim nada podeis fazer. Esse nada não é argumento retórico. Ele estava sendo sério mesmo. Então, se eu vou percebendo essa minha pequenez, se eu vou percebendo essa minha necessidade que eu tenho de rezar sempre, então a gente vai dando tempo, né? Vai arrumando um jeito, porque muitas vezes quando a gente fala que não tem tempo, na verdade a gente não quer. Na verdade não é a desculpa, nossa né? prioridade, é a desculpa. Outra coisa também que pode ajudar, né? É começar pequeno. Às vezes as pessoas também, elas nunca rezaram na vida, aí faz o propósito, não, eu vou começar a rezar o rosário todo dia. Na segunda semana, quando muito, você já desistiu. Porque quem vai, por exemplo, um corredor, ele não começa correndo uma maratona inteira de uma vez. Ele vai aos pouquinhos, né? Vai se acostumando e aí depois consegue fazer grandes corridas, né? Às vezes na vida de oração a gente precisa ter isso também. Começa pequeno, não reza o terço, então começa rezando 10 Ave Marias. Vai uma dezena para ver como é que... E aí aos pouquinhos vai pegando gosto e aí começa e depois você reza o terço que você nem percebeu que rezou, né? Mas esse ter consciência da necessidade e começar pequeno, né? Começar com humildade, né? Não fazer grandes propósitos. Às vezes os grandes propósitos eles só servem para a gente não descansar e achar que é impossível, né? Já que eu não consigo rezar rosário, então eu não vou rezar nada. É muito melhor você rezar uma dezena do que não rezar nada. E até a ciência já mostrou que rezar faz bem, né? Faz bem. Outro dia eu via um cardiologista falando e ele dizia o seguinte: vai tomar o remédio? Faça uma oração. Olha. Não é só engolir e achar que está tudo... Não, tudo é por Deus, tudo está envolvido, né? A pessoa não reza e quer que os milagres aconteçam, Exatamente. né? É difícil. Quer conhecer melhor o padroeiro de Osasco? Adquira agora o livro Santo Antônio, Vida, Orações e Milagres, escrito pelo teólogo Ariovaldo Lunardi. Mergulhe na emocionante história de um dos santos mais queridos e importantes da Igreja Católica, contada em uma linguagem simples, inspiradora e acessível para todas as idades.
Descubra suas poderosas orações e conheça os milagres que tocaram o coração de milhares de fiéis ao longo dos séculos. Adquira seu exemplar na Secretaria Paroquial da Catedral de Santo Antônio ou pelo site livro.doardigital.com.br/venda. Enviamos para todo o Brasil e toda a renda arrecadada é destinada às obras da nova catedral. Presenteie quem você ama e participe dessa missão de fé. Juntos pela nossa catedral. Está valendo a ação entre amigos para ajudar na construção da nova Catedral de Santo Antônio em Osasco. Com apenas R$10 você entra na disputa por prêmios campeões. Primeiro lugar, camisa do Peixão autografada pelo Neymar Júnior. Segundo lugar, scooter elétrica Hulk 0 km. Terceiro lugar, smartphone Samsung Galaxy A56. Acesse já rifa.catedraldeosasco.com.br e faça parte do time que está construindo a Igreja Mãe da Diocese de Osasco. Juntos pela nossa Catedral. Que mensagem o senhor deixaria para aquelas pessoas que estão nos assistindo, que vão nos assistir? Procurem realmente viver a Santa Missa, né? Não está ali, como a gente brinca às vezes, de corpo presente, né? Mas realmente viver cada momento. Então, tá no ato penitencial, peça realmente perdão a Deus das suas falhas. A gente sempre tem tantas inúmeras, falhas, tantas coisas do que pedir perdão. No momento da oração do dia, né, formule a sua intenção, apresente a Deus também no seu coração o seu pedido. No momento das leituras, procure escutar realmente, né, dar saborear atenção. As leituras. Hoje é tão difícil a nossa atenção. Quantas pessoas saem da missa, você pergunta, o que dizia mesmo o Evangelho? Não sei. Então, com atenção, depois no ofertório, realmente se entregue a Deus. O momento do ofertório é o momento da gente se entregar também, é o momento de nós fazermos a nossa oferta, de colocarmos a nossa vida ali na patena, junto com o pão, e no cálice, junto com o vinho. Né? No momento da consagração, adore ao Senhor, né? Reconheça, faça atos de fé. Senhor, eu creio que estás aqui. Depois na comunhão, né? Receba Jesus também com fé. Não entra na fila da comunhão como quem está indo receber um pedaço de pão qualquer, né? Mas verdadeiramente como quem está indo receber o autor da salvação, como quem está indo receber verdadeiramente o nosso Deus. Depois, faça um instantinho de oração. É tão complicado quando a gente vê a pessoa comunga, volta para o banco, começa a conversar com a pessoa do lado. Né? Jesus, em pessoa, está ali na sua alma, e às vezes você está prestando atenção em outra coisa, né? Perdendo tempo. Então, procure realmente viver a Santa Missa, cada momento, né? Não deixe que ela passe por você. Porque a gente não vai assistir a missa, a gente vai participar. A gente participa. A gente às vezes ouve a pessoa, eu vou assistir lá a missa. Não assistir. Vai participar. Então você está junto ali, né? E a participação, o concílio fala, né, da participação ativa. Né? Às vezes isso até gerou um pouquinho de confusão, porque às vezes as pessoas achavam que, participação ativa, então eu tenho que fazer alguma coisa. Não é isso. A participação ativa é estar realmente ali inserido em cada momento da Santa Missa, estar ali de corpo e alma, né? Não deixar ser só uma missa de corpo presente. Tem gente que já tem as missas de corpo presente antes de falecer. Mas falando em falecer, você está me dando um gancho aí para falar. Nós estamos bem próximos aí do Dia de Finados, né? Que mensagem você poderia colocar para nós? É importante, né? Um dia importante, né? Importante. Para ter noção de como esse dia é importante, esse ano, por exemplo, o Finados cai no domingo. No domingo. Domingo, que é na liturgia o maior... Sim. A nossa maior celebração. Tanto que, por exemplo, se cai um santo no domingo, se ele não é o padroeiro daquela igreja, ele não é celebrado. Então o domingo ele tem uma importância. Agora, Finados, quando Finados cai no domingo, ainda assim é celebrado. É uma celebração que, de certa forma, tem precedência até sobre a missa, o domingo, né? Até sobre o formulário
dominical. E por quê? Porque o dia de finados é o dia de nós rezarmos pelos nossos entes queridos falecidos, né? É um dia de oração, é um dia de sufrágio, é um dia onde a igreja se reúne para pedir a Deus por essas pessoas. E por que nós precisamos pedir por essas pessoas, né? É doutrina da igreja, é ensinamento da igreja, que quando nós morremos em amizade com Deus, mas ainda não totalmente santos, nós precisamos passar por uma purificação antes de chegar no céu. Essa purificação que nós temos que passar é o purgatório. Então, as almas que estão no purgatório são aquelas que precisam das nossas orações para que possam chegar ao céu. E o dia de finados é o dia que nós rezamos precisamente por essas pessoas, né? O dia em que a igreja se reúne para rezar por aqueles que são os que mais precisam das nossas orações. E, infelizmente, eu percebo que nós temos perdido o costume de rezar pelos entes queridos falecidos. Às vezes a gente se foca tanto na nossa perda, e realmente, né, perder algum ente querido é difícil, mas às vezes a gente fica focado tanto na nossa consolação que a gente esquece de rezar, a gente esquece de pedir, e às vezes o nosso ente querido falecido está lá precisando de oração e a gente... Porque muitas vezes as pessoas pensam assim, morreu, acabou. E não, nós não rezamos para quem está morto, nós rezamos para quem está vivo. E às vezes precisando da nossa oração. A morte para nós é uma passagem. É uma passagem. Então, o dia de finados ele tem esse sentido bonito, né? A igreja que se reúne para rezar pelos seus entes queridos falecidos. E, inclusive, existem indulgências nesse dia e nesse período. Então, para o dia de finados, quem participa da missa recebe indulgência plenária, seguindo as condições de costume, né? A confissão, a comunhão, a oração nas intenções do Santo Padre. Só que essa indulgência plenária ela precisa ser aplicada a um ente querido falecido, alguma alma do purgatório, né? A pessoa recebe a indulgência, mas não para si mesma. Não para si. Ela recebe essa indulgência para aplicar a outra pessoa. E também há uma segunda indulgência que é concedida do dia 1º de novembro até o dia 8 de novembro, para aqueles que visitarem piedosamente um cemitério e ali rezarem pelas almas do purgatório. Então também se recebe uma indulgência plenária pela visita ao cemitério. Então, a igreja, ela, com o seu cuidado, com a sua assistência, né, ela procura ajudar esses entes queridos, esses irmãos nossos que talvez ainda precisem de sufrágio, né, ainda precisem das nossas orações. Então, já teremos que ir na missa por ser domingo, certo? Já é o normal, mas ainda mais, né, vá na missa nesse dia de finados, participe, reze com fé pelos seus entes queridos falecidos. Que bom. Então, não deixe de participar no domingo, no dia de finados. Bom, Diácono, para a gente fechar com chave de ouro esse nosso programa, eu pedi para o senhor dar uma bênção para nós aqui. Bom? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, de São José, seu esposo, de Santo Antônio, nosso glorioso padroeiro, desça sobre todos vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, viu? Foi muito, eu que agradeço, uma alegria estar aqui. A minha também muito grande, muito grande.